Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com alegria para darmos continuidade então à história do nosso mestre Jesus. O homem incrível que foi capaz de gerar no coração dos homens os sentimentos mais amáveis e os mais odiosos, que até levaram Jesus para a cruz. E, como sempre de costume, eu vou estar aqui louvando a Deus com uma canção. A letra diz assim: olha para frente, esqueça o passado, existe pouco tempo para pensar, a estrada é longa e perigosa. Lembre-se que há tempo de mudar. Siga em frente, peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Siga em frente, peça perdão a Deus, esqueça o que passou. Tente mudar. Existe um horizonte em sua vida. Irmão, levante a cabeça e não olhe para trás. Pisa firme, atropele as dificuldades. Coragem, você vai alcançar. Siga em frente. Não se preocupe com as críticas e nem se perturbe com os falsos. Jesus te ama e é seu amigo. Com Ele, você vai alcançar. Então, vamos lá. Vamos então de Rebanhão. Vamos de Rebanhão. Sinal verde. Olhe pra frente, esqueça o passado. Existe pouco tempo pra pensar. A estrada é longa e perigosa. Lembre-se que é tempo de mudar. Siga em frente, peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Peça perdão a Deus, esqueça o que passou, tente mudar. Existe um horizonte em sua vida, irmão. Levante a cabeça e não olhe para trás. Pise firme, atropele as dificuldades. Coragem, você vai alcançar. Siga em frente, peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Siga em frente, peça perdão a Deus, esqueça o que passou, tente mudar. Olha lá. Não se preocupe com os falsos. Jesus te ama e é seu amigo. Com Ele você conseguirá. Jesus te ama e é seu amigo. Com Ele você vai alcançar. Passado, existe pouco tempo pra pensar. A estrada é longa e perigosa. Lembre-se que é tempo de mudar.
siga em frente, peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Siga em frente, peça perdão a Deus e esqueça o que passou. Tente mudar. Olha lá. Existe um horizonte em sua vida, irmão. Levante a cabeça e não olhe pra trás. Crise firme atropela as dificuldades. Coragem você vai alcançar. Siga em frente, peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Peça perdão a Deus e esqueça o que passou. Tente mudar. Olha lá. Não se preocupe com as críticas. Não se perturbe com os falsos. Jesus te ama e é seu amigo. Com ele você conseguirá. É isso. Com Jesus, temos que seguir em frente. Seguir em frente. Siga em frente, peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Siga em frente, peça perdão a Deus. Esqueça o que passou. Tente mudar. Existe um horizonte em sua vida, irmão. Levante a cabeça e não olhe pra trás. Crise firme atropela as dificuldades. Coragem você vai alcançar. Coragem. Realmente é um tempo desanimador, um tempo desesperador. Para muitos, um tempo que já nem existe, né? Já foi. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus, nós estamos aqui firmes na nossa convicção de que Ele está no nosso barco. E vai continuar nos dando força para remar. E quando a gente não puder mais remar, Ele vai soprar o nosso barquinho. Ele vai chegar do outro lado e nós vamos estar totalmente seguros nos braços do Pai. Bom, aperte os cintos que nós vamos, antes de iniciar a viagem, antes de iniciarmos a viagem, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que diz assim: capítulo 5 do livro de 2 Coríntios, do verso 14 até o 19. Porque o amor de Cristo nos constrange, o que Cristo fez por nós na cruz. Julgando nós assim que, se um morreu por todos, Cristo morreu pelo mundo inteiro e para sempre. Logo, todos morreram. Todos estamos mortos
em transgressões e pecados. Verso 15. E ele morreu por todos. Isso leva-nos à volta ao sacrifício supremo feito por Jesus Cristo. Para que os que vivem, aceitam a Cristo, os que aceitam a Cristo, os que vivem, mas não vivam mais para si. Agora pertencemos a quem? A Cristo. Mas para aquele por que eles morreu e ressuscitou. Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para fazer a sua vontade na nossa vida. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Fala de cada uma de todas as coisas que caracterizam a humanidade nesse mundo presente. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Devemos conhecê-lo exclusivamente como Salvador pelo que ele fez por meio da cruz. Verso 17 é maravilhoso. Tem tudo a ver com a canção que acabamos de louvar. Assim que, se alguém está em Cristo, salvo pelo sangue, nova criatura é, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e o que fomos antes da salvação, eis que tudo se fez novo. O velho já não é utilizável. Contudo, dado a nós, agora, por Cristo como novo. Último versículo. Não, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, todas essas coisas novas, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. O que ele pôde fazer como resultado da cruz. Mas nos deu o ministério da reconciliação, diz respeito a anunciar ao homem a natureza e as condições desse plano de reconciliação, que é resumido na pregação da cruz. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Todos os crentes devem pregar a cruz de uma maneira ou outra. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Diz assim essa canção que a gente acabou de louvar. Siga em frente, peça perdão a Deus pelos seus maus caminhos. Siga em frente, peça perdão a Deus e esqueça o que passou. Tente mudar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente não vai, porque estamos em Cristo, ser aquele certinho, sem defeito, mas a gente tem que seguir em frente e revendo conceitos e valores sempre. Cai aqui, levanta ali, vai, mas tem que ir em frente. Não dá para retroceder mais diante de tudo que nós temos visto, que está patente aos nossos olhos. A humanidade caminha num tempo apocalíptico, um tempo onde as evidências de um acontecimento inóspito a qualquer segundo pode acontecer. Para nós que conhecemos a palavra do Senhor, em parte, porque ninguém conhece tudo e jamais vai conhecer tudo,
enquanto estivermos nesse corpo, mas estamos na iminência da volta de nosso Senhor Jesus, que os profetas anunciaram desde a antiguidade. Porém, eu vejo e creio e tenho a convicção do que estou falando, que nunca estivemos tão próximo deste acontecimento. É tempo de nós nos prepararmos, é tempo de nós consagrarmos a nossa vida, é tempo de nós rever o que tem que ser revisto, é tempo de aparar as arestas, permitir que Ele faça na nossa vida isso, para nós podermos caminhar seguro, porque com Ele, porque nesse mundo, nesse tempo que estamos vivendo e daqui para frente, a nossa segurança só vai ser Jesus. Só Jesus. Vamos lá, aperte os cintos. Quando as mãos se estenderam e vozes pediram, Jesus respondeu com amor. Ele o fez porque o código dentro dele desarmou o alarme. O código é digno de nota. As pessoas são preciosas. Muitos daqueles que ele curou jamais diriam obrigado. Mas ele os curou mesmo assim. A maioria estava mais preocupada em ficar sã do que em ser santa. Mas ele os curou mesmo assim. Alguns daqueles que hoje pediram pão clamariam por seu sangue meses depois. Mas ele os alimentou mesmo assim. O que Jesus sabia que lhe permitiu fazer o que fez? Que código interno impediu que sua calma irrompesse em caos? Ele sabia o valor das pessoas. E Jesus acalma a tempestade. Acalma uma tempestade. Ontem no vídeo eu estive falando sobre o texto de Marcos, sobre a tempestade que Jesus estava dormindo no barco. E Jesus e os discípulos, eles estão num barco cruzando o mar da Galileia. Uma tempestade, então, se forma repentinamente. E o que estava calmo se torna violento. Ondas monstruosas se levantam do mar e golpeiam o barco. Marcos descreve a situação com clareza. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Marcos capítulo 4, verso 37. É muito importante que você tenha um quadro preciso, de modo que vou pedir-lhe que se imagine naquele barco. É uma embarcação resistente, mas não é páreo. Para as ondas de 3 metros de altura, a proa mergulha na parede de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco até que a proa aparece e parece apontar direto para o céu. Quando você acha que vai virar para trás, o barco se lança para frente na direção do vale de outra onda. Uma dúzia de outras mãos se junta às suas, agarrando o mastro. Todos os passageiros daquele barco estão com as mãos molhadas e os olhos arregalados. Você tenta ouvir a voz tranquilizadora, mas tudo que consegue escutar são gritos e orações, e de repente você se dá conta que está faltando alguém. Onde ele está? Ele não está no mastro, não está segurando na borda. Onde ele está? Então você ouve algo. Um ruído, um som diferente, como se alguém estivesse roncando.
você se vira e olha, ali no fundo do barco está Jesus dormindo. Você não sabe se fica surpreso ou irritado. E desse modo, tem ambas as sensações. Como ele pôde dormir num momento como esse? Ou como perguntaram os discípulos, mestre, não te importa que morramos? Marcos capítulo 4, verso 38. Jesus se importou. Você acha que ele se importou? Jesus se importou? Claro que sim. Ele simplesmente tinha uma perspectiva diferente. A mesma tempestade que fizeram os discípulos entrarem em pânico o deixara sonolento. O que colocara medo nos olhos deles o fizera dormir. E o barco era uma tumba para os seguidores e um berço para Cristo. Como ele podia dormir em meio a uma tempestade? Simples, ele tinha controle sobre ela. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Eu talvez esteja falando aqui com alguém que está se sentindo assim. E a pergunta de Jesus para você nessa noite é: por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Incrível, ele não recita um mantra, nem sacode uma varinha, nenhum anjo é chamado, nenhuma ajuda é necessária. As águas revoltas transformam-se instantaneamente num mar tranquilo, calma imediata. Nem uma marola sequer, nenhuma gota, nenhum vento. Num instante, o mar deixa de ser uma torrente turbulenta e se transforma num lago pacífico. Qual foi a reação dos discípulos? Ficaram completamente abismados, tontos. Afinal, quem é esse? Perguntaram. O vento e o mar estão ao seu dispor? Eles nunca viram um homem assim. As ondas lhe eram sujeitas e os ventos lhe eram servos. E isso era apenas o começo daquilo que esses companheiros do mar viriam a testemunhar antes do fim. Viriam peixes pulando para dentro do barco, demônios entrando em porcos, aleijados se transformando em dançarinos e cadáveres voltando a ser pessoas vivas que respiram. Toma uma água, respira fundo e vamos prosseguir viagem. Aperte os cintos. Quando Jesus diz que vai cuidar de você, ele está falando sério. Ó, vou repetir. Quando Jesus diz que está cuidando de você, de mim, ele está falando muito sério. Não precisamos confiar em alguém que seja maior do que nós, Jesus diz. Eu sou essa pessoa. Confie em mim. Jesus dizendo.
Todos os dias Deus satisfaz necessidades diárias, de maneira miraculosa. E Ele fez no passado e ainda o faz e o fará por você. E agora vamos viajar por uma história tremenda, maravilhosa, incrível, fantástica, fenomenal, que Jesus cura a filha de Jairo. A multidão do lado de fora da casa abre caminho para o pai. Aquelas pessoas fariam isso em qualquer dia, afinal, ele é o líder da cidade. Mas o fazem nesse dia porque a filha dele está morrendo. Jairo caminha rapidamente pela vila pesqueira de Cafarnaum. O tamanho da multidão que o segue aumenta à medida que ele passa diante de outras pessoas. E elas sabem onde Jairo vai. Sabem a quem ele procura. Jairo vai à praia para procurar Jesus. Ao chegarem perto d'água, vem o mestre cercado por uma multidão. E um cidadão vai à frente para abrir caminho, anunciando a presença do chefe da sinagoga. Os aldeões acatam. O mar vermelho de gente, deixando uma trilha murada de pessoas. Jairo não perde um segundo sequer. Quando viu Jesus, caiu de joelhos, transtornado, enquanto implorava, dizendo: minha filha está à beira da morte. Venha e coloque suas mãos sobre ela, para que ela melhore e viva. Jesus foi com ele, com a multidão, seguindo de perto, empurrando-o e chocando-se contra ele. Marcos 5, 22, 24. A disposição instantânea de Jesus enche os olhos de Jairo de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, um raio de sol cai sobre a alma do pai. Ele praticamente corre ao conduzir Jesus pelo caminho de volta até a sua casa. Jairo ousa acreditar que está prestes a ver o milagre. Mas as pessoas saem do caminho e, depois da passagem deles, voltam a segui-los. Servos correm à frente para informar a esposa de Jairo, mas estão do mesmo modo repentino como começou. Jesus para. Sem perceber, Jairo dá mais uma dúzia de passos antes de notar que está só. E as pessoas pararam quando Jesus parou. Todo mundo está tentando entender a pergunta de Jesus: quem tocou no meu manto? Marcos 5,30. A frase dispara entender a pergunta de Jesus: quem tocou em meu manto? A frase dispara uma grande agitação. Cabeças viram-se umas para as outras. Discípulos respondem a Cristo. Alguém dá um passo para trás para que outra pessoa possa vir à frente. Aperte os cintos e vem comigo. Jairo não consegue ver quem é. E para ser franco, ele não se importa. Segundos preciosos estão indo embora. Sua filha está indo embora. Jairo sente um toque em seu ombro. Volta-se para olhar para a face pálida de um servo triste que lhe diz: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Lucas 8, 49. Jesus ouviu as palavras do servo. Ninguém precisava lhe contar sobre a morte da menina. Embora separado de Jairo, ocupado com o caso da mulher, cercado por aldeões que o empurravam, Jesus jamais afastou os ouvidos do pai da menina. Jesus ouviu o tempo todo. Ele ouviu, ele se importou, importou-se o suficiente para acalmar o medo de Jairo, para ir à casa de Jairo. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina se levantou.
que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Uma declaração no meio do caminho teria funcionado. Um pronunciamento de longe teria despertado o coração da menina. Mas Jesus queria fazer mais do que ressuscitar um morto. Queria mostrar que ele não apenas se importa, mas que ele vai a todos. E uma mulher é curada de uma hemorragia. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Marcos 5, 24 a 26. Um problema menstrual crônico, um fluxo perpétuo de sangue. Tal condição seria difícil para qualquer mulher em qualquer época. Em qualquer época. Mas, para uma judia, nada poderia ser pior. Todas as partes de sua vida eram afetadas. Sexualmente, ela não podia tocar seu marido. Maternalmente, ela não podia ter filhos. Domesticamente, qualquer coisa na qual tocasse era considerada impura. E nada de lavar louça, nada de colher flores. Espiritualmente, não lhe era permitido entrar no templo. Os mestres da lei, os fariseus, os escribas, a lei não lhe permitia a enferma entrar no templo. Parece que isso acontece nos nossos dias também. Quando chega perto de Jesus, está cercada de pessoas e ele está indo ajudar a filha de Jairo, o homem mais importante da comunidade. Quais seriam as chances de ele interromper uma missão urgente junto a um alto oficial para ajudar gente como ela? Muito poucas. Mas quais seriam as chances de ela sobreviver se não se arriscasse? Menores ainda. Assim ela se arrisca. Se eu tão somente tocar o manto, ficarei curada. Assim era sua fé. Decisão arriscada. Para tocá-lo, ela precisará tocar as pessoas. Se uma delas a reconhecer, olá, repreensão, a Deus cura. Mas que chances teria ela? Ela não tem dinheiro, não tem influência, não tem amigos, não tem saída. Tudo o que possui é pressentimento maluco de que Jesus pode ajudá-la. Além de uma enorme